Ei, pessoal querido, nós agora estamos na cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo. E diante de nós está um monte das tentações. Daqui a pouco nós vamos ter uma palavra, eu tenho certeza, impactante, através da vida da pastora Edmeia Williams. Eu dou a ti e a tua descendência essa terra. Abraão teve que esperar muito tempo para possuir através de sua descendência. Deus, quando começa a dar, nós precisamos começar a possuir. Deus começou a dar, comece a possuir. Comece a trabalhar o sonho. Comece a trabalhar. Então agora, ninguém entra, ninguém sai de Jericó. Primeira coisa, Jericó é uma palavra que significa lugares altos apodrecidos. Lugares altos que cheiram mal. Eram lugares altos, mal cheirosos, mas estavam dentro da terra da promessa, tinha que ser possuído. E lugar alto apodrecido tem que ser purificado, tem que ser queimado. Então, estava dentro da terra da promessa. Lá nós lembramos de um momento em que Jesus estava falando e veio um intérprete da lei, que em inglês nós chamamos um expert na lei. Era um homem que sabia muito da lei. E disse para Jesus: mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para a cara dele e disse: o que é, rapaz, você pergunta para mim? Você é um expert na lei, você não sabe? O que é que a lei diz? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: pois bem, é isso. É o que está escrito na lei. Vai, faz isso e viverás. E ele, para instigar, Jesus disse: mas quem é o meu próximo? E Jesus disse: agora, essa você não sabe. Essa você diz, mas não sabe. Quantas vezes nós repetimos versículos? Eu digo nós, porque eu também. E nós não sabemos a profundidade daquilo. Porque memorar versículo é fácil, até o diabo sabe de cor. Qualquer pessoa com boa memória aprende. Retém. Aí Jesus, para ensinar, contou uma parábola. Eu queria que vocês prestassem atenção a essa parábola. Quem tiver Bíblia, abra, porque agora quem vai ensinar não é Edmeia, é o Mestre Jesus. E quando Jesus ensina, não tem ninguém para ele. Eu queria que você prestasse atenção aos verbos que ele vai usar. Está no capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Ele diz assim, a partir do versículo 30. Lucas 10, 30. Certo homem descia. Diga, descia. Descia. De Jerusalém para Jericó. Aqui Jesus Cristo bota Jerusalém como uma cidade alta, Jericó como uma cidade baixa. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando certo. Casualmente descia. Diga, descia. Descia. Um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo-o, passou lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar. E vendo-o também passou ao lado. Certo samaritano que seguia o Senhor. Você viu que ele mudou o verbo? O homem descia, o sacerdote descia, o levita descia, e o samaritano no lugar e no caminho onde todos desciam, ele não subia nem descia, ele seguia. Isso aqui nos ensina que quando a liderança espiritual está na derrocada do pecado, toda
a sociedade vai mal. Nós botamos sempre a culpa nos políticos. Mas aqui é a liderança espiritual. Porque Jericó é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém está no lugar alto, Jericó no lugar baixo. Jerusalém é luz, Jericó é trevas. Jerusalém é graça e Jericó é o pecado. Então, descer de Jerusalém para Jericó significa aqui descer da luz para as trevas. É a derrocada do pecado. É esse homem descendo no pecado sem enxergar e sem poder parar. Quantas vezes nós vemos pessoas acontecendo isso na vida de tantas pessoas, porque a Bíblia diz que o abismo chama outro abismo no flagor das suas catadupas. De um pecado vai para o outro, e 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 não dá tempo de parar. Desce um sacerdote na derrocada do pecado. Um abismo e outro pecado, e outro pecado, e outro pecado, e o caminho dele era largo. A Bíblia, Jesus Cristo diz que ele viu a necessidade, mas virou as costas, porque o caminho dele era largo. E Jesus diz: largo é o caminho, espaçosa é a porta que conduz à perdição. Muitos entrarão por ele. E lá foi o sacerdote para Jericó. E daqui a pouco, semelhantemente, um levita desce na escalada do pecado. Viu o homem, mas o caminho dele era largo. Foi embora. Mas aqui tem um samaritano. Ninguém dava valor a ele. Mas o caminho dele era estreito. E porque era estreito, ele viu o homem lá. Primeira atitude dele, depois que disparou o gatilho da misericórdia, foi se aproximar para pensar os ferimentos. Que significa? Os ferimentos faziam com que ele perdesse sangue. Pensando os ferimentos, parava de perder sangue. Significa que antes a vida dele estava se acabando, agora a vida dele fica limpeza. Aplica óleo e vinho, quer dizer, no vinho vem a mensagem de Jesus, no óleo o Espírito Santo. Leva para o hospital, tem toda uma história aí para a gente meditar depois. Mas é Jericó. Então, Jesus Cristo está deixando bem claro que Jericó significa o lugar do mau cheiro, da podridão. Espiritualmente vem a ser isso. Quando esse povo de Israel entra na terra da promessa, eles encontram uma Jericó fechada, fortemente murada, mas estava dentro da terra prometida, tinha que ser saqueada. E precisou de meditação, de silêncio, de afinar o ouvido para ouvir o toque da trombeta e para dar o grito de fé, porque grito não derruba muralha, mas o grito da fé derruba. Não é? E o que é isso? Quando nós entramos na nossa promessa, porque a promessa para Israel é a terra, a promessa para a igreja é o reino de Deus. Porque em Abraão são chamadas duas descendências. Primeiro, uma descendência física consanguínea através de Isaac. E também uma descendência espiritual através do descendente de Abraão, que é Jesus. Para a descendência física, Deus dá uma promessa física, geográfica, que é a terra da promessa, onde eles vão encontrar inimigos físicos, onde eles vão destruí-los com armas físicas. Mas para a descendência espiritual, Deus dá um reino espiritual, onde tem inimigos espirituais, onde eles vão usar armas espirituais, como Paulo diz, as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir barreiras, anulando sofismas e toda sorte de conhecimento que se levante, levando toda a nossa mente à obediência em Cristo. Então, no momento, assim como Israel entrou na terra e encontrou uma Jericó,
para saquear, para queimar, para poder possuir. Nós entramos no reino. Uma vez batizados, nós atravessamos o nosso Jordão, chegamos a primeiro acampamento dos judeus na terra da promessa é Gilgal, que significa o novo nascimento. E depois nós passamos para Jericó. O que significa Jericó? Jericó é o lugar onde nós vamos levar a nossa Jericó, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ego tão querido, com os nossos pecadinhos prediletos, com os nossos mimimis, com as nossas exigências, com os nossos direitos. Nós vamos levar tudo isso para ser queimado. A nossa mente, a nossa Jericó está totalmente fechada para que ninguém toque nas nossas coisas. Existem pecados na nossa vida que são repetitivos e nós acostumamos com eles. E até achamos isso não tem nada demais. Deus não se preocupa com isso. Não, existem sim. E pecado é pecado. As nossas dificuldades, às vezes queremos crescer sem perna. Pecados que não deixam você ouvir a voz de Deus. Pecados que você gosta, você não abre a mão dele. Como eu vou abrir a mão disso? Como? Quantos anos você está orando por aquela tia, por aqueles pais, por tudo isso e nada acontece? Quanto? Existem, minhas irmãs e meus irmãos, Bíblias. Existem pessoas cuja única Bíblia que vão ler é a sua vida. Eles vão saber quem é Jesus através de você. Pela sua vida. E às vezes a sua vida não é uma carta do que é o cristianismo verdadeiro. Lembram de Jacó? Jacó tinha uma ameaça no ar. E a ameaça é: vou te matar. Meu pai vai morrer e eu vou te matar. E ele conhecia Esaú, sabia que Esaú ia matar. E Jacó saiu arrazoando. Ele era inteligente, jovem, forte, podia tudo. E ele vai para a terra de Labão. E ele consegue as mulheres que ele quer, e as concubinas que ele quer, e a riqueza que ele quer. O homem era um negócio inteligentíssimo. Ele foi o primeiro tatuador da história. Ele tatuou ovelhas. Quando a ovelha ia nascer, ele botava lá as varinhas, e a ovelhinha já nascia ali, já ficava tatuada, porque aquilo era uma marca indelével. Ele tatuava as ovelhas para aumentar o ganho dele. Ele era cheio de maracutaia. O homem enriqueceu. Quem rouba enriquece, enriquece. Quem faz mal aos outros enriquece, enriquece. Mas se tiver uma promessa de Deus em cima dele, tá. Porque Deus vai lá. Deus não desiste. E quando chegou numa hora que ele tinha, de um lado, ele já estava riquíssimo. Riquíssimo. E ele lembrava: os filhos de Labão já não me olham com os mesmos olhos. Porque os filhos de Labão sabiam que ele estava roubando o que era deles. Labão já olhava para ele desconfiado. Ele viu: estou em perigo. Se eu ficar aqui, eles vão me matar. Mas se eu voltar para a terra do meu pai, Esaú vai me matar. Agora ele ficou assim num dilema. A oscilação da mente dele entre dois opostos. Deus tinha uma promessa, Deus disse: volta para a terra do teu pai. Esaú vai matar. Se ficar aqui vai morrer também, volta. Então ele foi, mas aí ele botou uma série de coisas. Como que eu vou cativar meu irmão? Você se lembra? Ele até orou. Você se lembra que ele orou? É a única vez que você vê Jacó orar. Jacó orou. Eu fico impressionado com ele. E depois ele começou com a maracutaia, depois ele dividiu os rebanhos, mandou passar na frente e tudo mais, mas ele sabia: não vai dar certo. Passou aquela noite naquela luta, no Val do Jabó. Sabemos o que aconteceu. E dali,
o nome dele foi mudado. Ele vomitou o velho ego dele, o ego da autossuficiência, ali, e recebeu um novo nome. Amanhece o dia, lá vem Esaú com 400 homens. Meus irmãos, nós somos 80, 85 pessoas. Olha, você multiplica isso por 4, por 5 de guerreiros com Esaú para matar Jacó. Eles não vinham para fazer uma recepção para Jacó. E quando chegou lá, Esaú olhou para Jacó, correu, se abraçou com ele. Por que não matou? Porque não existia mais Jacó. Quem estava ali era Israel. Ele queria matar Jacó, Jacó ficou morto no Val do Jaboque. Foi Esaú que mudou? Não, foi Jacó. Quem mudou não foi Esaú, Esaú continuava querendo matar Jacó. Mas foi Jacó. Às vezes, você está querendo mudança na sua família, no seu marido, tudo mais, mas a mudança tem que começar em você. Amém.